Olá, como vocês estão? Eu sou o professor Rodney e na aula de hoje a gente vai ver a aula 13 do setor A. Qual é o assunto? Introdução às sequências. Então, se você já se sente confortável com esse vídeo, aquela velha dica, pausa o vídeo, dá uma lidinha na aula e já tenta fazer a questão 1. Caso você ainda não se sinta confortável, vamos à aula. O que é uma sequência? Uma sequência é um conjunto de números que seguem uma determinada lei de formação. Aí você pode falar assim para mim, Rodney, mas eu posso ter uma sequência que não segue uma determinada lei. Pode ser. Só que o que nos interessa na aula é a gente estudar as sequências que possuem uma lei de formação. Então, imagine o seguinte, se tem uma lei de formação, tem uma certa ordem. E quais são esses elementos? Não é? Então eu vou ter elementos que a gente vai chamar, você pode chamar de A, de B, de C, porque vai ter, a partir da lei de formação, vai ter uma letrinha lá para te mostrar como são os elementos. Então eu vou chamar os elementos de AN. Então imagine AN, que são N elementos. Se o N for 1, é o A1. Se o N for 2, é o A2. E por aí vai. Então eu tenho AN, que são elementos que pertencem ao conjunto dos números reais. E esse índicezinho aqui, que é o n, o que é o n? O n é a posição do elemento. Então é o elemento, o primeiro, o segundo. Observe que eu não posso ter um elemento 1,5. Ou ele é o primeiro, ou ele é o segundo, ou ele é o terceiro. E além de não ter um elemento intermediário entre 1 e o 2, eu não vou ter o elemento zero. Quem é o A0? Não existe aqui para a gente, porque eu vou ter o primeiro elemento da sequência, o segundo elemento da sequência e por aí vai. Ou seja, este n é um número natural. E é um número natural, conforme eu disse, que não pode ser zero. Então eu venho aqui e coloco o asterisco, ok? Então a minha sequência ela vai ter elementos que nós vamos chamar de AN, que são números reais, e a posição do elemento é indicada por um número natural, que não é zero. Então, Rodney, me dá um exemplo. Então, olha só. Se eu tiver a sequência dos números pares positivos. Então, qual vai ser o primeiro par positivo? O 2, depois o 4, depois o 6. Isso vai embora. Quantos elementos eu tenho? Observe que essa é uma sequência infinita. Porque começou no 2 e aonde termina? Ela não tem fim. Só que eu consigo perceber claramente quem é o primeiro termo. Esse cara aqui, quem é para mim? É o A1. E esse é o A2. E esse é o A3. Ele está o 2 está na posição 1. O 4 está na posição 2. O 6 está na posição 3. Então, como é que eu escrevo qualquer elemento dessa sequência? Observe que o primeiro elemento é 2 vezes 1. Observe que o 4 é 2 vezes 2. Observe que o 6 é 2 vezes 3. Então, se eu tiver um elemento de ordem n, ele vai ser o quê? 2n. E por aí vai. Esse cara é o termo, é a lei de formação da sequência. É o termo que mostra como que eu calculo qualquer termo da sequência. Então, qual é o 10º termo? 2 vezes 10. Qual é o 30º termo? 2 vezes 20. Qual é o 8º termo? 2 vezes 8. E por aí vai. Ok? Eu posso ter uma sequência que não está explícita como essa. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, AN é igual a 2n ao quadrado menos 1. Então, veja a diferença. Na primeira, eu te mostrei a sequência e a gente chegou rapidinho na lei de formação. Olhe para essa, é o contrário. Eu estou te dando a lei de formação e estou te pedindo a sequência. Então, veja que se eu peço para você escrever
os 4 primeiros termos, Como é que eu escrevo os 4 primeiros termos? Ué, vamos voltar aqui. O n é um número natural e não pode ser 0. Então, qual vai ser o primeiro? O primeiro vai ser o 1. Então, se o n for 1, o que eu tenho? Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter A1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, eu coloquei 1 no lugar do n, porque eu quero achar o primeiro termo. 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2, menos 1, 1. Se o n for 2, eu vou ter o A2. Quem é o A2? Vai no lugar do n e coloca quanto? 2. Vai ficar o quê? 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8 menos 1, 7. Então, o segundo termo é 7. Se o n for 3, o A3 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18 menos 1, 17. E se o n for 4, observe que eu pedi os 4 primeiros termos, então o n tem que ser 1, 2, 3 e 4. Vai no lugar do n, mais uma vez, e coloca 4. Então, vai ficar A4 é igual a 2 vezes 4 ao quadrado menos 1. 4 ao quadrado é 16, vezes 2 é 32, menos 1 é 31. Então, qual seria a resposta? 1, 7, 17 e 31. Ok? Observe que essa é uma sequência também infinita. Tem sequências que são finitas. Imagine que o cara diga para você que uma sequência tem apenas 10 termos. Você escreve os 10 primeiros termos e acabou. Você não vai colocar reticências, ok? Então, o que é uma sequência? Uma sequência numérica é um conjunto de números que obedecem a uma determinada lei de formação. Lembrando que existem sequências, se eu chegar para vocês e perguntar para 10 alunos diferentes, números diferentes, dificilmente eu vou conseguir uma sequência onde eu tenho uma lei de formação. Pode ser que sim. Então, veja, a primeira tinha uma lei de formação. Nós descobrimos a lei de formação, o que nem sempre é fácil fazer. Imagine se eu te desse esses números, se esse exercício fosse o contrário. Eu te desse esses números aqui e te pedisse a lei de formação. Não é tão simples assim você falar, é 2 elevado 2 vezes 2n ao quadrado menos 1. Não é tão simples. Então, tem exercícios, às vezes, que a gente vai ter que ter alguns elementos, né, alguns subsídios para poder achar a lei de formação. Ok? Vamos pensar outro? Eu trouxe um aqui. Ó. AN mais 1 é igual a AN menos 1. E o A1, ele está falando que é 10. Ok? Não é da apostila esse, ok? Então, ele fala que o AN mais 1 é igual a AN menos 1. E o A1 é 10. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o n for 1, o que eu vou ter? Se o n for 1, vai ficar o quê? Que o A2... Na verdade, se eu colocar n igual a 1 aqui, vai dar 0. Eu não tenho a 0. Então, vamos colocar n igual a 2. Se o n for 2, vai ficar o quê? A3 é igual... Coloca 2. 2 menos 1. 1. A3 igual a 1. Se o n for 3, eu vou ter A4 é igual a quem? Ó, A4, n mais 1, é igual a quem? 3 menos 1. A2. Se eu colocar n igual a 4, vai ficar o quê? A5 é igual a quem? 4 menos 1. Ao A3. E por aí vai. E aí você consegue
e montando a sequência, sabendo que o A1 é 10. Você vai pôr 10 aqui e por aí vai. Tá claro? Sim? Então, eu tenho leis de formação, ok? Leis de formação que me mostram como que eu monto essa sequência. Sim? Então, uma lei de formação mostra a forma que a sequência vai se estabelecer. E vocês vão ver na próxima aula que existem leis de formação famosas, a PA e a PG, que são progressões aritméticas e progressões geométricas, ok? Vamos fazer a apostila então? Às vezes tem exercícios que o cara pede para você somar. Então, como que você soma? A princípio, você vai somar elemento por elemento. Logo, logo, a gente vai ver que existe uma formulinha para somar progressões especiais, ok? Então, o primeiro exercício da ESPM diz assim, uma função f, aí você fala, Rodney, você está falando até agora só de sequência, e a questão já vem me dizer função. Então, veja, você no setor C está começando a ver função também. O que é uma função? É algo escrito em função de algo. Duas variáveis, uma dependente e uma independente. Então, se você olhar aqui, a gente consegue estabelecer, pensar que isso aqui pode se comportar como uma função, não é? Algumas sequências vão ter leis de formação que se comportam como funções, ok? Então ele fala assim, ó, uma função f é definida apenas para números naturais, de modo que f de 0 é 8, f de 1 é 2, e f de n, o n é um número qualquer, natural, f de n menos 1 sobre o f de n menos 2. Ele fala que o n é maior que 1. O que ele pergunta para a gente? Quanto que é o f de 50? Olha só, será que a gente tem que ficar calculando até os 50? O que vocês acham? É muito trabalho, né? Se eu colocar aqui n 50, vai ficar f de 49 sobre o f de 48, certo? Estou vendo aqui se eu copiei certinho. F de n, se o n for 50, aqui vai ser f de 49 sobre f de 48. Você tem um f de 49? Não. Você tem um f de 48? Não. Então, se eu colocar o n 49, vai ficar 48, 47. Você tem? Não. Então, você vai falar, meu, não vou conseguir fazer. Vamos pensar um pouquinho? F de 0 é 8. F de 1 é 2, ok? Se eu calcular o f de 2, então, ó, eu tenho f de 0, f de 1, f de 2. Então, vamos pensar aqui? F de 2 vai ser o quê? Vai no lugar do n e coloca 2. Então, vai ficar aqui, o quê? F, se eu colocar 2, aqui vai ser o quê? De 1 sobre f, 2 menos 2, 0. Quanto é o f de 1? 2. Quanto é o f de 0? 8. Então, f de 2 é 1/4. Aí você pensa, 8, 2, 1/4. Não descobrimos muita coisa até agora. Vamos calcular o f de 3. O f de 3 vai ficar o quê? 3 menos 1, 2. O f de 2 sobre 3 menos 2, 1. Ok? Quem é o f de 2? 1/4. Sobre, quem é o f de 1? 2. Então, olha lá, f de 3, 3 menos 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. É o f de 2, que a gente acabou de achar, que é 1/4, sobre o f de 1, que é 2. Quanto que é 1/4 dividido por 2? Como é que divide fração mesmo? Vai ficar 1/4 vezes, isso aqui sobe invertido, meio, é 1/8. Você fala, Rodney, não estamos chegando em lugar nenhum. Calma, calma que a gente vai chegar. Se eu calcular o f de 4, f de 4, coloca 4 aqui, 4 menos 1 vai dar f de 3 sobre 4 menos 2, f de 2. Quem é o f de 3? Acabei de achar,
1/8, sobre o f de 2. Quem é o f de 2? Está aqui, ó, 1/4. Isso aqui vai ser 1/8 vezes, como é que isso aqui sobe? Invertido, 4, ok? Vai ficar 4 sobre 8, isso aqui dá quanto? Meio. Rodney, não, você quer o f de 50. Tá longe. Vamos, calma. Já calculamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos calcular mais um. F de 5. Quem é o f de 5? 5 menos 1, f de 4, sobre 5 menos 2, f de 3. Quem é o f de 4? Acabei de achar. Meio sobre o f de 3, 1/8. Isso aqui vai dar quanto? Meio vezes 8 sobre 1. Isso aqui vai dar 4, ok? E se eu calcular o f de 6, vai ficar f de 5 sobre f de 4. Quanto é o f de 5? Acabei de calcular, é 4. Quanto é o f de 4? É meio. Isso aqui vai dar 4 vezes 2, que dá 8. Opa! Alguma coisa aconteceu. Então, olha o que aconteceu. Apareceu o 8 de novo. Perceberam que apareceu o 8 de novo? Sim? Só vamos fazer mais um para a gente confirmar. F de 7. Quem é o f de 7? Vai no lugar do n e coloca 7. Dá f de 6 sobre... Observe que sempre é 1 a menos, né? 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Aqui vai ser o quê? 6, 5. Então, quem é o f de 6? Acabei de achar, que é 8, sobre o f de 5. O f de 5 é quanto? 4. Deu 2. Pronto. Confirmei o que eu queria. Rodney, eu não entendi. Olha o que aconteceu. F de 0 é 8. Então, f de 0 é 8. F de 1 deu 2. Vamos escrever todos aqui para você ver. F de 0 é 8. F de 1 é 2. O f de 2 é 1/4. O f de 3 é 1/8. O f de 4 é meio. O f de 5 é 4. O f de 6, vou pôr ele até aqui em cima. O f de 6 é 8. Olha o que aconteceu. O f de 7 é 2. Observe, f de 0 é 8, mas f de 6 é 8. F de 1 é 2, mas f de 7 é 2. Adivinha quanto vai dar o f de 8? Vai dar 1/4. Adivinha quanto vai dar o f de 9? Vai dar 1/8. Então, em alguns exercícios, a lei que foi formada, ela vai te exigir você fazer um estudo, olha, um estudo trabalhoso, olha quanta conta a gente fez, para você descobrir onde está o padrão. Então, essa é uma dica muito forte dessa aula. Em exercícios de sequências, e na próxima aula vocês vão ver em PA e depois em PG, às vezes os exames vestibulares e até o Enem, eles cobram de vocês um raciocínio recorrente até você descobrir aonde está o padrão. E qual é o nosso padrão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 se repete. Percebem que a cada 6 se repete? Então, eu tenho bloquinhos de 6 que vão mostrar a repetição. A cada vez que eu andar 6, o próximo elemento é a repetição. Ok? Então, ficou fácil. O que a SPM quer? O f de 50. Então, pensa no número 50. Como é que eu escrevo 50 em bloquinhos de 6? Então, imagine que você tenha 50 coisas para dividir de 6 em 6. Então, se eu pensar na tabuada do 6, eu sei que 6 vezes 8 é 48. Então, o que é 50 na verdade? 6, que é o nosso padrão, vezes 8. Então, eu vou ter 8 bloquinhos de 6. E sobram quantos? 2. Se sobram 2, o f de 50 é a mesma coisa que o f de 2, que é 1/4.
Isso nos leva à alternativa B. Tranquilo? Sim? Sugestão de sempre. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha na questão 2 antes de eu começar a fazer. Ok? Leu? Conseguiu fazer? Se não conseguiu, não entre em desespero, ok? Dá uma olhadinha na resolução, que vocês vão perceber que não foge muito do que a gente fez aqui. Só que essa questão agora, ela depende de uma leitura um pouquinho mais atenta, ok? Olha só, a Universidade do Ceará diz o seguinte para a gente. Temos uma sequência formada por 2015, é uma sequência com 2015 números reais. Ok? Aí ele fala, onde o primeiro é o número 11. Então, não tenho dúvida, o A1 é 11. Se x é um número nesta sequência, então x é um número nessa sequência. Ok? O seguinte, então toma cuidado com a leitura desse exercício. O que é o seguinte? É o próximo. O seguinte, vou até escrever aqui para a gente não esquecer, é dado por x menos 1 sobre x mais 1. Ok? Então veja, o que quer dizer isso? Pergunta, né, Rodney? Nessas condições, qual a soma dos dois últimos números da sequência? Pelo amor de Deus, no exercício anterior era f de 50. Aqui, essa sequência, observe que essa sequência é finita, né? Tem 2015 números reais. Eu teria que andar até o 2014, porque ele quer os dois últimos, o 2014 e 2015? É claro que não. Né? Ah, não, Rodney, eu consigo. Você vai perder muito tempo. Né? Ali nos 50, já pensou você ter que fazer todas aquelas contas com fração? Observe que ali tinha fração, observe que aqui tem fração. Ok? Então, dificilmente é uma continha elementar para fazer. Por quê? Porque o que o cara quer avaliar é a sua capacidade de perceber a recorrência, de perceber o padrão, ok? Então, vamos pensar aqui, o A1 é 11. Só que o x é um número nessa sequência, sendo que o seguinte é dado por x menos 1 sobre x mais 1. Então, quem seria o A2? O A2, então, ó, x é um número nessa sequência, onde, né, o seguinte, se é o seguinte, então tem que usar o anterior, ok? Então, quem é o A2? É 11 menos 1 sobre 11 mais 1. Quanto é 11 menos 1? 10. Quanto é 11 mais 1? 12. Se eu dividir por 2, vai dar quanto? 5 sextos. Então, o primeiro é 11. O segundo é 5 sextos. Então, perceberam como que é? Sempre o elemento que eu achar, eu vou ter que usar para achar o seguinte. É isso que ele está dizendo. Então, eu achei o 1. O 11 ele deu, na verdade. Quando eu fui achar o A2, eu tenho que pegar o anterior, na verdade. Porque se o seguinte é dado por x menos 1 e x mais 1, e o x é o número da sequência, o x é o anterior. Então, quando eu for achar o A2, o x é o A1. Quando eu vou achar o A3, o meu x é o A2. E assim vai. Quem é o A3 dessa sequência, então? O meu x é o A2. Vai ficar o quê? 5 sextos menos 1 sobre 5 sextos mais 1. Quanto é 5 sextos menos 1? Se você tem facilidade com fração, ok. Se você não tem, faz o mínimo em cima, faz o mínimo embaixo. Vai ficar o quê aqui? 6. Então aqui vai dar quanto? 5
menos 6, sobre, aqui embaixo também é 6, vai dar 5 mais 6, ok? Então, isso aqui vai dar 5 menos 6, menos 1 sexto. E aqui, 5 mais 6 vai dar 11 sextos. Mantém numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, isso dá menos 1 sobre 11. Observe, de novo, ele quer o quê? Um termo muito para frente. Ele quer a soma dos dois últimos, 2014 mais 2015. Já achei o padrão? Acho que não, hein? Ó, 11, 5 sextos, menos 1 sobre 11. Então, vamos continuar. O A4. Então, de novo, o número que eu achei, ele me fala como que eu calculo o seguinte, que é o que está escrito aqui. Então, vai ficar o quê? Esse cara virou x nessa sequência. Então, fica menos 1 sobre 11 menos 1 sobre menos 1 sobre 11 mais 1. Qual é uma pergunta muito recorrente nessa aula? Rodney, pelo que eu estou vendo naquele exercício e nesse aqui, se eu errar o primeiro, eu vou errar todos os posteriores. Infelizmente, sim. Então, você faça com muito cuidado, porque errou o primeiro, se eu errei esta conta, por exemplo, eu vou errar todos os que vêm depois, ok? Por quê? Porque o valor que eu achei, ele é usado novamente. Então, aqui vai ser o quê? Ó? 11 vai dar menos 1 menos 11 sobre, o MMC aqui é 11, menos 1 aqui mais 11. Menos 1 menos 11 dá menos 12 sobre 11. E aqui, 11 menos 1, 10 sobre 11. Quanto vai dar isso aqui? Menos 12 sobre 11 vezes 11 sobre 10. Pode cortar o 11. Posso dividir por 2 aqui. Vai dar menos 6 quintos. Aí vamos ver, ó, 5 sextos, 11, 5 sextos, menos 1 sobre 11, menos 6 quintos. Não achei a lei ainda. Vamos fazer mais um. Tomara que seja essa. O A5. Como é que eu acho o A5? Volta no valor que você achou aqui. Pode ver que o exercício é tão chatinho, né? Que só dá fração, né? O primeiro era 11, que era o bobinho. Ó, fração, 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 ok? Mas não tem problema. Então, quem é o meu x agora? O meu x é menos 6 quintos. Então, vai ficar menos 6 quintos menos 1. Eu estou sempre recorrendo a isso aqui, ok? Sobre menos 6 quintos mais 1, ok? Mais uma vez, vamos lá. Aqui é 5. Vai dar quanto? Menos 6 menos 5 sobre, aqui é 5. Menos 6 mais 5. Quanto vai dar isso aqui? Menos 11 sobre 5 sobre menos 1 sobre 5. Opa, olha o que está acontecendo, prestem atenção. Menos 11 sobre 5 vezes menos 5 sobre 1. Menos com menos dá mais. O 5 vai embora, deu 11. Opa, voltou lá. Ok? Observem que voltou no A1. Só vamos fazer mais um? Será que precisa? Claro que não. Por quê? 11, eu já fiz o 11. Então, percebam, se eu fiz o 11, eu fiz lá no comecinho, ó. Se eu fizer o 11 de novo, o que vai dar? Vai dar o A2, que vai dar 5 sextos. Então, o que acontece? Vai acontecer... Ficou ótima essa frase. O que acontece, vai acontecer, né? O que vai acontecer? Aqui, a recorrência é de quanto em quanto? 1, 2, 3, 4. Percebam que a cada 4 voltou. Então, de novo, o que ele quer? Nessas condições, a soma dos dois últimos números da sequência é... Então, eu tenho que descobrir quem. Se essa sequência tem 2015, estão percebendo? 2015, eu tenho que fazer o 2014
certo? E o 2015. E aqui, lá eu dividi de quanto? Eu dividi de 6 em 6. Aqui eu vou dividir de 4 em 4. Se eu pegar 2014 e dividir por 4, quanto vai dar isso? 5, 4 vezes 5, 20. 1, 0, 4. 3 vezes 4, 12. Sobrou 2. Então, isso aqui é 4 vezes 503 mais 2. E se eu fizer o 2015, obviamente vai dar 4 vezes 503 mais quanto? Mais 3. É só adicionar 1 no resto, ok? Então, se ele quer a soma dos dois últimos, basta eu pegar o A2, que é 5 sextos, e o A3, que é menos 1 onzeavos. Percebem? Ó? Sobrou o 2 e o 3. Então, A2 mais A3. Então, qual é a resposta? Vai ser 5 sextos, mais, no caso, vai ser menos 1 sobre 11. É teste isso? É. E se você fizer continha, isto aqui vai dar 49 sobre 66, faz o MMC, que é 66 e tudo, né? Alternativa C. C de cuidado, consequências. Não é um assunto de enorme relevância, né? No Enem, nos vestibulares cai um pouquinho e tal, só que geralmente são questões que exigem de vocês uma habilidade de recorrência, de relação com o que está acontecendo. Observem que aqui demorou muito mais. Eu tive que fazer 6 casos para descobrir. Aqui foi um pouquinho mais simples, eu tive que fazer apenas 4. Ok? Vamos lá que tem mais uma questão. Pausa o vídeo, lê a questão, tenta fazer, não conseguiu? Não tem problema. Dá uma olhadinha na resolução. Não entendeu a resolução? Volta o vídeo, vê de novo. Durante a resolução, a gente dá muitos detalhes sobre o exercício. Fique atento a isso. A questão 3 diz assim: obtenha os 4 termos da sequência infinita. Então, existe uma sequência infinita, A1, A2, A3, AN, dado que Sn é igual a 2n mais 5. Para todo n natural, não nulo. Mesma regrinha que a gente já falou. Então, n é um natural com exceção do zero, em que S1 é igual a 1. Só uma observação, não é todo exame vestibular que te fala que o S1 é o A1. O que é a soma dos elementos? Se eu tiver 3 termos, eu vou ter o S3. O S3 é A1 mais A2 mais A3. Se eu tiver o S2, é a soma dos dois primeiros, S1 mais S2. Se eu tiver o S1 é quem? É a soma do primeiro com ninguém, é ele próprio. Então, este exercício te falou que o S1 é A1, ok? Tem muito vestibular que não te fala. Então, ele fala em que S1 é A1 para N maior ou igual a 2. E Sn, claramente, é a soma dos n termos, ok? Então, vamos lá. Se o n for 1, o que ele quer mesmo, Rodney? Obtenha os primeiros 4 termos. Se o n for 1, ó, quem manda no exercício é isso aqui, né? Essa é a lei de formação. Se o n for 1, vai ser S1 é igual a 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Então, daqui você tira, ó, está escrito aqui, ó, né? O que não precisava ser dito, que o A1 é 7. Então, aqui está o primeiro elemento. Se o n for 2, o que eu tenho? S2 é igual. Põe 2 aqui. 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. E aí toma cuidado, porque muitos de vocês acham que o S2 é o A2. Não é. O que é S2? S2 é A1 mais A2.
Então, o que eu descobri? Que A1 mais A2 é 9. Só que se eu olhar aqui em cima, o A1 é quanto? O A1 é 7. Então, passa para cá, o A2 vai ser quanto? 2. Ele quer quantos mesmo? Ele quer 4. Se o N for 3, eu vou ter o S3, ok? Se o N for 3, eu vou ter o S3. O que é o S3? 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3, 6. Mais 5, 11. É isso? 2 vezes 3, 6, mais 5. Só que o que é o S3? S3 é a soma dos três primeiros. S3 é A1 mais A2 mais A3. Isso aqui é 11. Só que o A1 mais o A2 está aqui, ó. A1 mais A2 é 9. Então, isso aqui é 9. Passa para cá, o A3 é 2. Olha, deu a mesma coisa. Será que está errado? Não, não há problema nenhum. E, finalmente, ele pediu para escrever os 4 primeiros. O N4 vai aqui no lugar do N e coloca 4. Simples. S4 é igual a quem? 2 vezes 4 mais 5. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Só que o que é o S4? O S4 é A1 mais A2 mais A3 mais A4, certo? Então, é A1 mais A2 mais A3 mais A4. Isso aqui tem que dar 13. Só que A1 mais A2 mais A3 está aqui em cima, que é 11. Então, A4 é 13 menos 11. Daqui você tira que o A4 também é 2. Ah, Rodney, quer dizer que eu aprendi uma coisa com esse exercício. O que é o A4, na verdade? Ó, se eu olhar, isso aqui é o S4. Todos concordam? Se eu pegar o S4 e tirar o S3, vocês concordam? Se eu tirar o S3, eu tenho o A4. Ó. Pego o S4. O S4 deu 13. Se eu tirar o A1 mais A2 mais A3, que é o S3, eu tenho o A4. Tá claro? Observe que isso aconteceu em todas as letras. Então, quais são os 4 primeiros termos? 7, 2, 2, 2. Ok? Observe que é infinita. Ó. Rodney, o que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, essa sequência ficou o quê? Constante. Ok? Então, nesta aula, eram só esses 3 exercícios, ok? Eu sugiro que você dê uma olhadinha na sua apostila de exercícios, no caderno de estudos, e eu selecionei 3 questões da sua tarefa, aquela conversa de sempre, né? O ideal é que você tente fazer todos, né? Mas não deixe de ver da tarefa quais exercícios? O 3, o 6, o 7 e o 9. Então, eu gostaria que você tivesse atenção nessas questões quando você for realizar a tarefa, ok? Espero que você tenha entendido. Bons estudos!